Uma outra informação: poucos dias após assumir a relatoria do projeto de lei que propõe classificar o PCC e o Comando Vermelho e as milícias como terroristas, o deputado Nicolas Ferreira cedeu a relatoria para o deputado licenciado e atual secretário de Segurança aqui do estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Em uma publicação nas redes sociais, Nicolas afirmou não ter vaidade em relação ao tema e afirmou que a proposta mostrará, abro aspas, quem é a favor da bandidagem. A iniciativa surge em meio à pressão do governo dos Estados Unidos para que o Brasil enquadre o crime organizado como terroristas, elevando assim o combate a essas facções. Começar com o Mota, porque há inclusive algumas discussões nas redes sociais sobre esse movimento de Nicolas Ferreira. Muitos entendem que Derrite é muito mais entendedor do assunto, mas outros gostariam que Nicolas tivesse assumido essa responsabilidade e avançado nessa relatoria. Como você viu esse movimento, Mota? Eu não vi nada demais nesse movimento, ao contrário de muitos críticos. Eu não sei qual foi a razão, mas eu imagino que pode ser, eu posso imaginar várias razões. Entre elas, o fato de que o Derrite é especialista nesse assunto. Eu já falei sobre isso. O Derrite é uma das pessoas que trabalha com segurança pública que mais me impressionou, porque ele tem a experiência prática de policial, ele tem a experiência de legislador e ele conhece profundamente a teoria da segurança pública, a teoria econômica do crime. Então, eu acho que pode ser por essa razão. A outra razão é que alguém com o perfil do Derrite está mais preparado para enfrentar as barreiras e os riscos que inevitavelmente surgem quando você abraça um projeto como esse. Eu queria dizer que esse projeto é um projeto muito interessante, mas está recebendo críticas, né? Como sempre, os críticos dizem, não, mas esse projeto não vai resolver o problema do crime. Essa é uma crítica comum. Qualquer medida que você sugira de combate ao crime, sempre aparece alguém para dizer, não, mas esse projeto não vai resolver o problema do crime. É óbvio que não vai. Crime não é um problema que tem solução. Crime existe em todos os países. O que acontece é que nenhum país tem uma crise de criminalidade como o Brasil tem. O comportamento dessas facções do narcotráfico é um comportamento terrorista. Por isso, o melhor nome é facções do narcoterror. Mas o Estado brasileiro faz cara de paisagem, como se nada tivesse acontecendo. É que o Estado brasileiro está ocupado demais, prendendo senhoras de idade. Está na hora de mudar isso. Pois é, o Beraldo e o Diego Tavares também vão trazer as análises acerca desse projeto e também na mudança da relatoria. Depois do break comercial, é bem rápido, voltaremos em 1 minuto e 20. Até já. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is. Os assuntos importantes do início dessa semana, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. E antes do break comercial, nós falávamos sobre a mudança na relatoria de um projeto que quer classificar as facções criminosas como terroristas. Nicolas Ferreira cedeu esse cargo, que é muito importante, né, o da relatoria, para Guilherme Derrite, que é deputado federal licenciado, porque atua neste momento como secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo. Chamar o Diego Tavares para analisar esse projeto, a defesa que é feita para a necessidade de endurecimento da legislação no que tange o combate às facções criminosas, se houvesse essa mudança de status, inclusive penas mais duras seriam aplicadas a essas figuras que integram esses grupos criminosos. E aí também a mudança na relatoria. É preciso trazer algum componente que indique a necessidade de ter alguém com mais experiência, como o Derrite, Diego? Caniato, primeiramente, eu sou totalmente favorável a essa adequação que é proposta por essa lei. Acho que até é pouco diante da gravidade do problema que nós temos com o crime organizado, mas certamente enquadrar as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, que é o que essas facções de fato representam hoje, são organizações terroristas sim, traria muito mais facilidade, inclusive no combate e no desbaratamento das ações
dessas facções. Em segundo lugar, também, no primeiro ponto, concordo com o deputado Nicolas Ferreira. O Guilherme Derrite tem muito mais experiência no combate ao crime organizado, é um estudioso do fenômeno que é a criminalidade organizada no Brasil, então, de fato, detém mais condições para ser o relator de um projeto dessa importância. O problema é, como você disse muito bem, o deputado Guilherme Derrite não se encontra exercendo suas atribuições de deputado federal, está exercendo as atribuições de secretário de Segurança Pública aqui no estado de São Paulo. E com essa transferência de relatoria ao Derrite, o trâmite desse projeto certamente atrasará, certamente ele não tramitará com a mesma velocidade que tramitaria caso Nicolas Ferreira aceitasse essas atribuições de relator desse projeto e entregasse um relatório bem fundamentado, que ele não precisaria fazer de per si, poderia muito bem contar aí com consultores. O próprio Guilherme Derrite poderia, como secretário de Segurança Pública, auxiliá-lo, assim como outras autoridades que lidam há muito tempo com o crime organizado, o promotor Lincoln Gaquia, enfim, tantos outros grandes nomes que nós temos no país que têm vasta experiência no combate ao crime organizado. Então, em que pese a estratégia narrativa do Nicolas Ferreira serem, de certa forma, acertadas, no sentido de que seria muito melhor que Derrite relatasse, diante do quadro fático, diante da imposição da realidade e considerando novamente a variável, o grande problema que nós temos com o crime organizado, seria muito bom que Nicolas Ferreira tivesse abraçado já esse trabalho e entregado esse relatório em pouquíssimo tempo, ainda que tivesse que contar com o auxílio de outras autoridades, como eu disse. Certamente essa transferência da relatoria vai atrasar bastante o trâmite desse projeto. Mas eu desconfio que eles iriam utilizar a mesma estratégia para o projeto do fim da saidinha. Ele já era secretário, mas ele já tinha adiantado muito do trabalho com aquele projeto, e aí ele pede exoneração de um dia, né? Assume o cargo de deputado no dia da votação, fez a leitura do parecer dele e aí acabaram aprovando o fim da saidinha. Me parece que a estratégia seria parecida. Então ele tocaria em paralelo e aí sairia da secretaria no dia da votação para fazer a apresentação. Agora, obviamente que perderia aquele corpo a corpo, né? Aquela articulação nos corredores da Câmara dos Deputados. Você, Beraldo. Neto, ninguém se torna relator de um projeto como esse por acaso. Não é sorteio, não é ordem alfabética, nem por idade. Isso é articulado. Articulado pelo autor do projeto, salvo engano, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, e Nicolas Ferreira é talvez a grande liderança hoje dos apoiadores de Jair Bolsonaro. É a pessoa que, de longe, tem a maior penetração em rede social, teve uma votação impressionante nas últimas eleições, então, sem dúvida alguma, ele é uma grande liderança. Agora, imagina, Caniato, se o presidente da República liga para o Roberto Mota, fala: Roberto Mota, eu confio em você, você é autor do livro A Construção da Maldade, você tem um conhecimento muito grande sobre esse universo, a questão da criminalidade. Qualquer pessoa, convenhamos, qualquer pessoa que atua a sério na política, como o deputado federal, como é o caso de Nicolas Ferreira, tem que ter conhecimento sobre a realidade do crime no Brasil. E aí fala assim: Roberto Mota, você vai ter autonomia e orçamento para fazer o trabalho que precisa ser feito. O Mota, que é um sujeito sensato, ele vai dizer: olha, eu não sou o maior gênio do planeta, mas eu tenho conhecimento, experiência, bom senso para fazer um grande trabalho e entregar um resultado que vai contribuir com a sociedade brasileira. Eu vou atrás de ajuda de pessoas que, em questões específicas, vão poder trazer um conhecimento que eu não tenho, e nós vamos colocar aqui um time que vai fazer o trabalho que o Brasil precisa. Eu tenho certeza que o Mota não recuaria dessa missão. O Mota aceitaria e iria até o fim, porque ele tem o compromisso com um Brasil mais seguro, a construção de um Brasil mais seguro. O que aconteceu no caso de Nicolas Ferreira? Ele aceitou o jogo, aceitou essa missão, um caso, uma lei, uma proposta que tem uma visibilidade enorme, que é extremamente importante do ponto de vista
de estratégia de combate ao crime. E aí, aceita, começa, e aí, de repente, pessoal, me enganei aqui, o secretário Derrite, que aliás é secretário, vai ter que ter um trabalho dobrado, vai fazer esse trabalho de relatoria que não é simples, vai fazer durante as madrugadas, porque durante o dia ele tem compromisso com a população de São Paulo. E aí ele vai fazer esse trabalho porque o deputado Nicolas Ferreira simplesmente correu da raia. Não há uma justificativa plausível. Ele pode dizer, não, porque isso é muito perigoso, olha, eu estou recebendo ameaça. Isso tudo é solucionável. Afinal de contas, se não tem coragem, não vá para o debate público. Se está sendo ameaçado, é obrigação do Estado brasileiro proteger o deputado Nicolas Ferreira, oferecer a ele toda a segurança necessária. Aliás, o senador Sérgio Moro foi ameaçado de assassinato, de sequestro, assassinato contra seus familiares. Está lá, anda com segurança o tempo todo. Assim é a vida. Então, eu vejo esta justificativa de que, ora, veja bem, que o secretário Derrite é mais conhecedor do tema. Eu acho isso uma conversa fiada terrível, que diz alguma coisa sobre a verdadeira disposição do deputado Nicolas Ferreira em tratar e resolver, contribuir para a solução dos verdadeiros problemas do Brasil. Pois é, eu observei algumas reações no rosto do Mota que provavelmente vai querer trazer algum ponto de vista, uma contribuição. 1 minuto e meio, Mota. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Beraldo o elogio. O Beraldo não perde uma oportunidade de me elogiar muito mais do que eu mereço. E eu tenho que te dizer, Beraldo, que existe uma linha que quem não é policial não deve cruzar. Porque esse assunto de segurança pública é muito interessante, é envolvente, cativante, na teoria. Na hora que a gente desce para o andar da prática, a coisa é outra história. Então, se eu recebesse essa oferta, eu acho que eu diria, eu agradeço muito, mas eu vou passar essa oportunidade para um grande amigo meu. Eu recomendaria, por exemplo, como o Derrite já está com a carreira dele já alinhada, eu recomendaria, por exemplo, meu amigo procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro, que é um cara que tem vasta experiência no sistema de justiça criminal, mas essas coisas não devem ser menosprezadas, subestimadas. A gravidade disso, né? A partir do momento em que você começa a lidar com coisas concretas, sai do campo das ideias, a coisa complica um pouco.